Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo do Sutra da Essência da Prajnaparamita. Especialmente... Especialmente o comentário do Dalai Lama, que se encontra nesse livro, A Essência do Sutra do Coração. Vamos começar fazendo a leitura da essência da Prajnaparamita, que é chamado aqui, nessa tradução nós usamos vitorioso conhecimento transcendente. Essência do vitorioso conhecimento transcendente. Certa vez o Bhagavan estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao bodhisattva Avalokiteshvara: como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então o bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo o véu, são destemidos, concederam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Pragate Prasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que o grande Bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavat assim disse,
o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam, e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandhavas, se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. No estudo que a gente está fazendo, nós vemos que a pergunta de Shariputra sobre como deve ser o treinamento no conhecimento transcendente, ou seja, na prática do Pranita, como que deve ser esse treinamento? A Avalokiteshvara responde esse treinamento em um treinamento gradual, em diversas fases, né? Então, ele dá as instruções para as pessoas ordinárias, aquelas que têm uma capacidade mental limitada, como nós, né? Então, é onde ele se estende mais. Primeiro ele fala da importância da gente seguir o caminho do Bodhisattva, que é um caminho, o caminho para o despertar, né, dentro da tradição do Mahayana, que é o caminho do Bodhisattva. Ele vai desde a produção primeira vez, a produção da mente do despertar, da Bodhicitta, até o momento do despertar mesmo, de alcançar o estado de Buda. Esse caminho ele é dividido em 5 etapas, 5 fases, né? São chamados o caminho da acumulação, o caminho da junção, o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho do não mais aprender. Então, ele citou como que é o treinamento nessa fase inicial, durante o caminho da acumulação. É um caminho onde todas as nossas práticas são no sentido de acumular mérito e sabedoria. Sabedoria que significa conhecimento transcendente, né? Então, a gente com a prática da meditação, com o nosso comportamento, nós vamos, ou seja, as nossas ações, comportamento das nossas ações mentais, vocais e físicas, nós evitamos de acumular karma negativo, karma nefasto, e nos dedicamos a realizar todas as ações positivas possíveis, né? Com isso, a gente faz uma acumulação desse karma meritório, que vai ser importante para a gente seguir as outras etapas do caminho. E a outra acumulação que nós temos que fazer é a acumulação de sabedoria, que é essa acumulação de sabedoria. Cada vez que a gente, no estado de meditação, e a nossa mente ela entra num momento de uma estabilidade, em que ela está completamente serena, está desligada da mente conceitual, nós estamos no estado em que a gente consegue estar com a mente mais clara, perceptiva e pronta para enxergar a natureza das coisas como elas são, a nossa mente tranquila. Esses instantes em que isso acontece vão sendo como se eles fossem isso é uma ação mental, e essa ação mental produz um karma meritório. Por exemplo, que ações mentais a gente tem? Se a gente tem ações mentais de desejar o mal para os outros, de maldade, de planejar coisas horríveis para as pessoas, né? Ou de ficar feliz com as coisas ruins que acontecem para os outros, a gente acumula um karma mental negativo. A gente sente compaixão pelas pessoas, deseja o bem das pessoas, fica imaginando, preparando coisas que possam ser úteis para o benefício das pessoas, a gente está acumulando um karma meritório, um pensamento. E se a gente não está tão preocupado assim em
fazer uma ação positiva, fazer uma ação negativa, mas a gente entra num estado de meditação, a gente acumula um karma chamado um karma neutro. Esse karma neutro, ele nos ajuda a se estabelecer nesse estado de meditação. Como assim? O que é, afinal de contas, o karma, né? Quando nós praticamos uma ação uma primeira vez, a nossa mente precisa de percorrer uma série de caminhos para poder fazer com que a vontade, do desejo de realizar aquela ação, até o momento que ela se concretiza, tudo que a mente tem que fazer para que aquilo chegue no final e se concretize, né? Se eu quero pegar um copo d'água na cozinha, eu tenho uma série de ações que eu devo fazer. Eu tenho que me levantar, tenho que andar, tenho que procurar o copo, tenho que pegar, sabe? Tem um caminho para percorrer até eu conseguir beber a água. A primeira vez que eu faço isso, eu não conheço esse caminho, então ele tem que ser descoberto. Essa primeira vez é mais difícil de fazer, porque tudo é muito novo, né? Mas quando eu vou fazer a segunda vez, eu já me lembro do caminho que eu fiz, então eu percorro o mesmo caminho, né? Quando eu vou fazer da terceira vez, eu já percebi que se eu pegar alguns atalhos, a coisa fica ainda mais fácil. Então eu vou seguindo por esses atalhos. Na quarta vez, são novos atalhos. Na quinta vez, eu pego um caminho mais direto, porque já estou treinado nisso, né? Na sexta vez eu falo, eu posso fazer isso sozinho, de olhos fechados, com a mão nas costas, né? Vou lá tranquilamente. Lá pela 15ª vez que eu estou fazendo isso, eu nem percebo essas ações e faço de uma forma até sem me preocupar em pensar passo a passo. E nem quando a gente está dirigindo, né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que estar pensando o tempo todo. Depois que a gente já está treinado em dirigir o tempo todo, a gente está dirigindo, o nosso braço vai mexendo para cá e para lá, sem a gente perceber, para poder manter o carro no caminho, na reta, né? Então, isso é assim que funciona o karma. Quanto mais vezes eu repito uma ação, mais fácil para mim é de realizar essa ação novamente, né? Então, e além do mais, eu crio uma tendência na minha mente para poder repetir essa ação, né? Então, o grande, é mais dramático no karma, é isso. O karma negativo eu realizo uma ação, essa ação produz muito sofrimento para mim, mas eu criei um caminho mental e eu vou ter a tendência a repetir essa ação de novo e criar de novo sofrimento para mim. E quanto mais vezes eu repito essa ação, mais fácil é eu repetir essa ação e eu fico preso num samsara, que é esse ciclo de sofrimento. Todas as vezes que eu faço uma ação negativa, determinada ação negativa, eu crio em mim a tendência de repetir ela e acumulo esse sofrimento. E daí a pouco, essa tendência se manifesta na minha mente e eu repito essa ação e sofro de novo, além de fazer os outros sofrerem, né? Mas o lado bom disso é que para o karma positivo ou meritório também é assim. Primeira vez que a gente faz uma ação meritória, é um pouco difícil, a gente tem que, como é que eu vou fazer isso? A gente tem que calcular, planejar e a gente acaba realizando. A segunda vez, a gente já sabe o caminho das pedras, né? Na terceira vez, a gente já vai mais direto. Lá, mais para frente, a gente já criou uma ponte, assim, que a gente já vai, né, rapidamente. Então, quanto mais a gente repete as ações meritórias, mais forte fica a tendência na nossa mente de repetir essas ações. Então, a gente viu o karma nefasto e o karma meritório. E o que é esse karma neutro, que é o karma da meditação? Eu cheguei em estado pela meditação, eu alcancei um estado de meditação de pacificação da minha mente, em que eu consigo contemplar a realidade sem interferência de pensamentos, emoções, etc. Isso durou alguns segundos, né? Da próxima vez que eu for tentar
for sentar para meditar, esse caminho vai ser mais fácil de ser percorrido. Aí eu vou novamente alcançar esse estado, que vai durar alguns segundos. Numa próxima vez, vai ficando, a cada vez que eu sento para meditar, vai ficando cada vez mais fácil realizar a meditação. Mas aí vocês vão dizer, mas peraí, não é bem assim. Uma vez eu consegui meditar, está tudo maravilhoso. No dia seguinte, quando eu tentei meditar, estava uma bagunça na minha mente, não sei o que e tal, papapá. Esse que a gente está esperando um resultado, né? A gente está achando que a meditação é uma coisa produzida pela mente, a gente constrói a meditação, mas a meditação é justamente o contrário, é a não produção, né? Então, quando a gente quer repetir o estado de meditação que a gente alcançou no dia anterior, a gente já não vai conseguir. E quando a gente tenta repetir, a gente tenta fazer alguma coisa, fazer a gente fica dentro da mente conceitual. Então, a gente não consegue chegar nesse ponto. A gente consegue chegar nesse ponto quando a gente não faz, né? Quando a gente não tenta, quando a gente não produz, quando a gente quietamente não deixa ela ficar elaborando as coisas. Aí o estado se estabelece, né? É como se tivesse a gente a gente estivesse numa sala de cinema, por exemplo, para poder ver um filme e de repente uma pessoa começa a dançar na frente da projeção e tudo, e a gente não consegue ver o filme, né? Então, essa pessoa que está dançando, ela vai tentar mostrar para a gente o que está acontecendo do outro lado da tela, e fica aquela confusão toda. Na hora que a gente consegue prender essa pessoa, colocar ela num canto, né, amarrar ela para que ela não faça mais nada, então a tela fica, o espaço fica livre e a gente contempla a realidade, né? Então a nossa mente, ela é essa bailarina que fica na nossa frente tentando nos distrair o tempo todo. Essa imagem não é uma imagem minha, certo? Na época do Buda, Maya, que é a ilusão, era vista como uma bailarina, né? Que dança o tempo todo e nos distrai com a sua dança. E não só Maya, mas Mara, que é o demônio, né? No budismo, que perturba o Buda o tempo todo, ele é Maya, Mara, né? Então, ele é também visto como essa dançarina, né? E ela fica dançando na nossa frente, produzindo distrações, cobrindo a realidade com ilusões, né? E a gente se distrai com esse espetáculo e a gente fica preso no espetáculo. No momento que a gente percebe a dançarina, ela se esconde, ela sai de cena, ela não pode aparecer. Assim, quando ela é descoberta, ela se esconde, né? Então, quando a gente está diante da nossa mente produzindo um monte de pensamentos, de emoções, de distrações e tudo, a gente percebe a mente produzindo isso, o poder que ela tem sobre nós perde. A gente identifica, olha aí, você mente ordinária, novamente você está tentando me tirar a atenção e tal. Então, isso, aí o fascínio aparece, né? Por esse fascínio que a nossa mente nos prende na distração. Então, esse fascínio desaparece. E então o que acontece, o que aconteceu, por exemplo, numa fase quando o Buda estava tentando, estava buscando, estava sentado embaixo da árvore, buscando alcançar a libertação, né, o despertar. E o Mara ficou tentando ele de todas as formas e ele não, tentando distraí-lo de todas as formas, né, não conseguiu de jeito nenhum. Então os textos dizem que o Mara saiu para um canto e ficou sentado no chão, chateado, riscando o chão com um gravetinho, né, como eles dizem ali, e dizendo: o Shramana Gautama me descobriu, né?
Então, eu não tenho mais poder sobre ele, né? Esse é esse ponto, né? Bom, então, quanto mais a gente consegue é, é, fugir dessa tendência, não ser capturado por as armadilhas da mente conceitual, e a gente não é pego por elas e para cair, seguir uma fantasia, uma ilusão, uma distração, a gente com a nossa mente calma, a gente atinge esse estado, um estado que vai nos ajudar ao passo seguinte, que é de fazer a investigação da realidade da página paramita, né? Então, isso é a acumulação de sabedoria, né? Que quanto mais a gente vai treinando a mente nesse estado, de alcançar esse estado de pacificação da mente, a gente já prepara a mente para a percepção da realidade transcendente das coisas. E nosso primeiro treinamento, então, é a acumulação de mérito e a acumulação de sabedoria. Na segunda fase, o caminho da junção, nós vamos pegar essa acumulação e vamos fazer. A gente aprendeu a fazer durante o primeiro caminho, no segundo caminho a gente vai intensificar essa acumulação de méritos e de sabedorias, até o ponto em que a gente consegue ter a percepção da vacuidade. No momento que a gente tem a primeira percepção da vacuidade, então a gente entra no terceiro caminho, que é o caminho da visão. Tivemos a visão da vacuidade. Essa visão, da mesma forma que a pacificação da mente, essa visão ela é fugaz, ela acontece por alguns segundos, né? A gente perde ela. E aí a gente fica tentando saber o que foi que eu fiz para poder conseguir essa experiência. E a gente fica tentando, e quanto mais a gente tenta, mais a gente se afasta dela. Um dia a gente está cansado de tentar, a gente tenta para meditar e novamente a experiência acontece. E aí a gente consegue ficar nela um pouquinho mais. E a gente consegue ficar nela um pouquinho mais. Então, no momento da percepção da vacuidade, que é o caminho da visão, desse primeiro, é chamado o primeiro reconhecimento, o primeiro momento que a gente percebe a clara luz, a vacuidade, né? E no caminho da visão a gente tenta estabilizar essa experiência. O caminho da visão é a primeira terra de Bodhisattva. Depois a gente tem as outras sete terras que são da segunda até a oitava. A gente segue o caminho da meditação, é o quarto caminho, e nesse caminho o que a gente vai fazer? Nós vamos purificando a nossa mente de todas as suas impurezas, né? Todas as coisas adventícias. O que é? As emoções perturbadoras, o karma negativo acumulado que a gente tem, que é muito grande, né? Os nossos pensamentos, os nossos preconceitos, as nossas visões falsas, as percepções errôneas que a gente tem. Então, esse é um longo caminho em que nós vamos purificando a mente de todos esses aspectos adventistas, até que a nossa mente se torna completamente limpa, né? Quando ela está completamente limpa, a gente já está a um passo de alcançar o estado de Buda. As duas últimas terras é chamado o caminho do não mais aprender. E quando você já está nesse ponto, não existe nada mais para ser aprendido, para ser treinado, é simplesmente realizar aquilo que a gente já sabe, né? São as duas últimas terras do Bodhisattva. E essa última terra do Bodhisattva, às vezes, é chamada de estado de Buda. Ela é antes do estado de Buda, mas ela é igual ao estado de Buda. Muito parecida, ela é como o estado de Buda. Então, os bodhisattvas que estão nessa última terra, são os grandes bodhisattvas, muitas vezes eles são chamados de Budas, mas isso não significa que eles sejam Budas, já sejam Budas. Eles estão
a um passo de se tornarem Budas. Mas muitas vezes a gente chama porque para nós aqui, a essa distância, nós não vemos muita diferença entre eles e os Budas, já que eles demonstram todas as qualidades da mente de Buda. Eles já, então, para a gente não vê muito qual é a diferença de um para o outro. Quando a gente chegar lá, a gente vai ter essa diferença final, né? Essa último desafio, né? Essa último obstáculo a ser rompido. Por isso aqui, no texto que a gente está lendo, ele diz aqui sobre os bodhisattvas. Sim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, ou na tradução do Dalai Lama, eles não têm nada a obter, né? Eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta. Perfeito e insuperável despertar. Os Budas já são Budas. Eles não têm que atingir a budeidade absoluta. Quem é que atinge a budeidade absoluta? Os Bodhisattvas da última terra. Então, quando ele está falando aqui, ele não está falando dos Budas. Ele está falando dos Bodhisattvas, décima terra, que eles se tornaram Budas, como? Apoiando-se sobre a Ajnaparamita, que é o conhecimento transcendente. Então, o que é esse conhecimento transcendente? O que é a prajna? Paramita significa qualidade transcendente. Ela é transcendente porque ela está além do funcionamento habitual da nossa mente. A nossa mente tem um funcionamento habitual bastante conceitual, limitado, dualista, certo? Quando a gente fala de funcionamento habitual, por causa são os hábitos mentais. A nossa mente funciona pelos hábitos mentais. Então, ela é um mecanismo, né? Você aperta um botão de um jeito, ela vai produzir um determinado resultado, vai produzir uma linha de raciocínio e vai chegar a um resultado final. Você apertou um outro botão, ela desencadeia uma emoção com uma série de pensamentos, né? Ela funciona como um robozinho, ela é programada. Essa mente programada, essa mente com inteligência artificial, quase, né? Quando a gente fala da inteligência artificial, é o máximo que a nossa mente habitual pode alcançar. É a coisa do raciocínio. Se isso é isso, aquilo é aquilo, então isso é aquilo outro. É baseado na lógica, no raciocínio, todos esses processos mentais. Enquanto a nossa mente está funcionando assim, a gente está preso na ilusão dessa mente, né? Então, isso é uma grande fantasia, né? Quando nós silenciamos essa mente, nós conseguimos perceber a realidade que transcende, que está além dessa forma habitual de ver as coisas. Então, isso sim é a mente no estado de Buda. É a mente que está absolutamente fora de toda competição com a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial jamais vai conseguir essa eu imagino, jamais vai conseguir essa forma de perceber as coisas. Ela está construída de uma forma binária, né, em cima de conceitos, né? Padrões, conceitos e tal. Então, isso é o conhecimento transcendente, aquele conhecimento que a gente adquire
sem utilizar a mente habitual, mas percebendo as coisas como elas são. Mais ou menos é quando a gente se imagina como se nós fôssemos uma criança que nunca tivesse visto nada e pela primeira vez vendo uma árvore ou vendo uma fruta ou um determinado brinquedo. Da primeira vez da criança, ela tá naquele estado de, né, ela não sabe o que que é, então ela não tem nenhum véu na sua frente. Ela se encontrou com um objeto e diante daquele objeto, o que que é isso, né? Aí a mente dela começa a produzir. É vermelho, né? É quadrado, né? Tem um desenhozinho assim, né? Tem umas bolinhas aqui, uma bolinha ali. Aí, de repente, a mente dele forma uma coisa. Isso é um carrinho, né? Faz esse processo. A partir daí, ele abandona a visão direta da coisa e ele fica com a imagem mental. E ele vai estar se relacionando com esse carrinho. Depois do carrinho ter desaparecido, 70 anos depois, ele vai se lembrar do carrinho que ele teve quando ele era criança, o mesmo carrinho, está registrado na mente dele, né? Então, ele se relaciona o tempo todo com essa memória, com essa imagem que foi criada na mente dele. Aquele carrinho já não existe mais, né? No nosso dia a dia, as coisas acontecem, os fenômenos estão sempre acontecendo e sempre mudando. Então, a gente se depara com um fenômeno quando a gente cria uma imagem dele, a gente prende essa imagem na nossa mente, a gente abandona o fenômeno, a gente fica com a imagem. Então, a gente fica com aquela ideia de, isso é assim, né? Pronto, né? Essa pessoa é assim. A gente faz isso com as pessoas. Toda essa pessoa é assim, pronto. A pessoa continuou o seu processo, mudou, já é uma outra pessoa. Mas a gente não percebe isso, porque a gente tem essa imagem que foi carimbada pela mente. Essa pessoa é assim e pronto, né? Ali confirma e reconhecida. Ninguém vai mudar isso mais. E aí, mais adiante, quando a gente entra em conflito com a pessoa, a gente vai dizer, mas você não era assim quando eu te conheci, né? Você me enganou, né? Você o tempo todo. Quem se enganou fomos nós mesmos, né? Fizemos projeções, ideias a respeito dos outros e a respeito das coisas. O caminho do budismo é o caminho da gente se livrar dessas ilusões, dessas ideias, dessas projeções, e a gente se relacionar com os fenômenos como os fenômenos são, independente dos nossos desejos, das nossas frustrações, etc. Buscar justamente isso, a gente está não ver as coisas da forma utilitária como a gente vê. Como que eu posso utilizar isso? Para que que isso serve? Né? Como que isso pode me beneficiar de alguma forma? Como que isso pode me atrapalhar, me prejudicar de alguma forma? É assim como a gente se relaciona com as coisas e as pessoas, né? O que a gente pode pegar desse trecho aqui, né? Desse entendimento? Uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano nessa tradução, na outra tradução eles não têm nada a obter. A gente viu na frase anterior que a gente tinha no caminho da meditação, a gente tinha percebido, né? E não existe sabedoria, não existe realização nem não realização. Então, e a imagem que a gente tem de sabedoria e do estado de Buda são imagens produzidas pela nossa mente que não correspondem à realidade, né? São fabricações da nossa mente. Então, ele está dizendo que nós aspiramos a alcançar o estado de Buda, certo? Só que quando a gente aspira a isso, nós fazemos uma imagem mental do que seria ser Buda, né? O que é a vacuidade que eu quero perceber, né? A vacuidade dos fenômenos, né? O que é essa vacuidade do eu? Aí a minha mente constrói imagens disso. Então aqui ele está cortando, dizendo,
essas coisas que você disse, dá esses nomes, elas não existem, né? Não existe sabedoria como você pensa. Não existe obter o estado de Buda do jeito que você pensa. Não tem nada a ser obtido. O estado de Buda não é uma coisa que se adquire, né? A gente adquire uma coisa que a gente não tem e a gente passa a ter, né? O estado de Buda nunca nos abandonou, né? Ele sempre esteve presente, então ele não pode ser obtido. Ele não tem que ser obtido, não existe obtenção, e também não existe não obtenção. E, assim, da mesma forma como ele não é obtido por nós, ele também não pode não ser obtido por nós, porque ele não é uma coisa obtível. Ele está sempre presente. Então, obter ou não obter são duas classificações da mente faz das coisas que não se aplicam ao estado de Buda, né? Dá para a gente colorir o estado de Buda? Não dá para colorir. Então, dá para a gente não colorir o estado de Buda? Não faz sentido, porque são conceitos que não se aplicam, né? Então, o que ele está dizendo é que todas essas formas de funcionamento da mente não se aplicam à realidade. Elas são falhas, né, ao descrever a realidade. E isso é que os nossos pensamentos não substituem a realidade em si, né? Se eu falar aqui, por exemplo, de um brigadeiro muito bem feito, muito gostoso, a gente pode até ter uma imagem mental do que seria o prazer de comer aquele brigadeiro. Não gosta de brigadeiro, pode usar um outro doce aí, no caso, né? Ou uma outra coisa. Mas nós não sentimos o gosto dele, né? Os nossos pensamentos não substituem a realidade, né? Mas a gente vive nesse mundo de pensamentos, nessa matrix de pensamentos, né? O tempo todo. Então, aqui ele está dizendo, não existe, não é algo que deve ser obtido. Da mesma forma, a Prajnaparamita não é capaz de produzir nenhum dano para a gente. Quando a gente fala sobre a vacuidade, muitas vezes o nosso eu se assusta e se protege, pensando que na vacuidade ele vai ser completamente, vai desaparecer no meio da vacuidade, vai deixar de existir, né? Então, ele foge da vacuidade como se a vacuidade fosse algo que pudesse produzir um dano, né? E aqui ele está dizendo que não existe nenhum dano, porque esse medo que o nosso ego tem é um medo falso, baseado na ignorância dele. Primeiro que ele é um processo, ele não é algo que tem uma existência em si. Como nenhuma das coisas tem uma existência fixa em si mesmo. Todas as coisas são um processo, né? Então, ele não tem como ser atingido pela vacuidade, né? A percepção da vacuidade nos permite perceber a grande liberdade que tem dos processos acontecerem. E como eles não têm uma existência densa, intrínseca, né, e fixa, eles são sempre um processo, eles sempre têm a possibilidade de mudar, né? Então, na percepção da vacuidade, a minha mente pode multiplicar os fenômenos, pode ampliar os fenômenos, diminuir os fenômenos, né? Pode se aproximar deles, pode se afastar deles. Todas essas coisas são possíveis por causa da vacuidade, né? A vacuidade significa a falta de uma densidade das coisas, como se a gente imaginasse todas as coisas como um grande vazio que tem um aspecto de uma coisa. Isso aqui é um vazio, tem um aspecto de um sino. Ele é um vazio, ele pode adquirir um outro aspecto, né? Se ele é uma coisa fixa, para ele poder adquirir um outro aspecto, tem que dar uma marretada, tem uma série de
de ações pesadas que eu tenho que fazer sobre o objeto, né? Mas quando eu percebo ele como absolutamente vazio, tem essa aparência de um sino, então eu percebo a possibilidade de transformar isso é muito maior, né? Eu posso transformar ele num vaso de flores, eu posso aumentar, posso diminuir, porque ele é plástico, né? A gente percebe a plasticidade que existe entre todos os fenômenos, né? Mas isso que alguns grandes seres, né, conseguem atravessar paredes, voar no espaço, mergulhar na terra, andar em cima das águas, tudo isso porque eles percebem a vacuidade desses fenômenos e eles percebem como que eles podem modificar isso com a própria mente, né? Bom, Tem uma pergunta. oi. Com relação a isso, como que se explica que algumas pessoas que não, não, a gente acha, né, também é um achismo meu, que não atingiram a sabedoria, mas que também demonstram esses poderes. E acontece muito, né? Tem esses poderes, né? Atingem esses poderes. A que se deve isso, então? Porque a gente imagina que a pessoa não atingiu a vacuidade, a sabedoria, do jeito que a gente pensa que ela é. Mas atingiu outros, mas tem alguns poderes, como poderes de cura mesmo, de pessoas com ações incorretas, por exemplo, né? Então, não trilharam esse caminho, mas detêm certas possibilidades, assim, certos poderes. A que se explica isso, do ponto de vista? Esses poderes que são CIDs, né? São os poderes não habituais da mente da gente, né? Esses poderes, eles são frutos de se alcançar determinados estados mentais de consciência, de concentração. Então, a prática da meditação vai dando a estabilidade da mente e a nossa mente vai adquirindo aos poucos uma série de poderes, né? São, por exemplo, de você perceber que as pessoas estão pensando, você poder curar, de você poder saber o que está acontecendo a uma certa distância. Todos esses poderes têm, isso é bem descrito, né? Eles são frutos da prática da meditação, da experiência meditativa, do grau que a gente alcança o estágio de concentração da prática e tudo. Isso faz com que nós sejamos pessoas melhores. Nós estamos tão dentro do samsara como todos os outros, né? Então, possuir esses poderes, né? Eles podem ser características de determinados estágios dos níveis dos deuses. Mas como nós não saímos do samsara, né? Quando se esgota um karma positivo que permite que esses poderes se manifestem, eles acabam e a gente mergulha no inferno, né? Então, ações positivas que nós fizemos no passado podem nos dar condições de realizar uma série de coisas meio diferentes, estranhas, inabituais, né? Mas isso são méritos passados que a gente tem. E se a gente utiliza eles simplesmente para poder usufruir desses méritos, né? Uma hora eles acabam, né? A gente utiliza para produzir o bem para outras pessoas, nós estamos utilizando esses méritos para produzir mais méritos. Isso é bem interessante, né? E se a gente quer adquirir mais méritos para a gente ficar numa posição mais confortável no samsara,
Nós vamos ter isso, a gente vai morrer, a gente vai para um determinado plano dos deuses e vamos ficar lá. Mas na hora que esses méritos acabarem, a gente desce para os infernos, que a gente fica sem mérito nenhum. Então, quando a gente não tem mérito nenhum, a gente só tem sofrimento para experimentar, né? As ações meritórias, assim como as ações dos em sofrimento, elas têm uma carregam uma possibilidade de uma experiência. Então é possível que as pessoas elas tenham, sem terem se tornado Budas ou grandes Bodhisattvas, tentarem seguindo o caminho da iluminação, é possível que pela prática de ações meritórias elas tenham adquirido capacidades, né, de produzir alguns fenômenos da mente. E esses fenômenos a gente não deve buscá-los, porque eles perturbam demais. Mesmo a faculdade de cura. Às vezes, pela faculdade de cura, por exemplo, tem um dos grandes mestres da linhagem Kagyu, era Gendun Rinpoche, tinha capacidade de cura, né? Então, as pessoas chegavam e se curavam na presença dele. E ele tentava ensinar as pessoas, mas as pessoas não estavam interessadas em aprender. Elas só estavam interessadas em se curar. Elas voltavam, o modo habitual do seu funcionamento, elas ficavam doentes de novo, aí voltavam a procurar ele, se curavam na presença dele. Qual é o bem que ele estava fazendo por essas pessoas? É isso que ele começou a questionar. Ele estava vendo que ele não estava dando para as pessoas a oportunidade de ter uma autoconsciência, perceber os equívocos que elas estavam envolvidas e tentar fazer uma mudança verdadeira na sua vida. Elas iam lá e ligavam na tomada, depois voltavam de uma forma quase automática. E isso estava atrapalhando a atividade dele do Dharma, a ponto que ele teve que fez preces para o Karmapa e tudo para que ele parasse de ter aquele CID, né? E aí ele perdeu esse CID, né? Não conseguiu mais, né? E aí ele conseguiu realizar a atividade do Dharma dele, né? Então, muitas vezes, algumas desses fenômenos mentais, essas capacidades mentais atrapalham a gente a seguir o caminho do Dharma ou nos distraem, ou produzem um sentimento de orgulho, de dizer, olha como eu sou, né? Como eu sou poderoso, como eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, você brinca, né? E faz, e tudo sai todo vaidoso e orgulhoso. Então, isso cria um grande obstáculo para a gente, porque isso cria uma barreira para a gente alcançar o estado do Buda. Quando a gente chegar lá na 10ª terra, a gente vai ter que pegar uma picareta para destruir aquela muralha que a gente construiu com o nosso orgulho, né? Naturalmente, quando a gente está seguindo o caminho, esses poderes eles aparecem como frutos de uma mente realizada, né? Então, quando eles aparecem durante o caminho, a gente tem, ao mesmo tempo, uma habilidade, uma capacidade de contextualizar esses fenômenos, né, esses poderes, e utilizá-los até para seguir mais adiante, sem ficar fascinados por eles. Mas quando eles aparecem, quando a nossa mente ainda não foi treinada, eles só vão fortalecer mais o ego. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, né? Eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. A gente viu no início, né, do texto que o Buda entrou naquela meditação, observa atentamente os fenômenos, né? E aí o Bodhisattva Avalokiteshvara entrou no estado de meditação, investigando a Prajna Paramita, que é essa capacidade de perceber todos os fenômenos tais quais eles são, né? O Buda, ele não é descrito aqui que o Buda estava no conhecimento transcendente. Veja bem,
Ele entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. Entrou no samadhi, que é um estado de absorção meditativa, chamado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. Então, nisso ele observava todos os fenômenos tais como eles são. O Bodhisattva Avalokiteshvara, que ainda não é Buda, estava já na porta, pertinho de ser Buda, no Bodhisattva da 10ª Terra, estando em absorção no conhecimento transcendente, ele estava em absorção no conhecimento transcendente. O Buda não precisa mais, porque ele entrou no Samadhi, pronto. O Bodhisattva Avalokiteshvara, para poder entrar nesse estado de perceber os fenômenos tais como eles são, ele precisa utilizar uma qualidade da mente, essa qualidade transcendente, chamada página. Página é essa curiosidade, essa capacidade investigativa que faz com que você se interesse, abra os olhos e tente descobrir o que tem por trás das aparências. Isso é uma forma bastante grosseira de dizer o que é prajna, porque é impossível a gente traduzir prajna, mesmo em sânscrito, em tibetano, é impossível de ser traduzido, certo? Porque é uma qualidade transcendente da mente. Qualquer palavra que a gente utilizar é uma blasfêmia, né? Então, chamar prajna de sabedoria, dá para a gente ter uma ideia, mas é limitar a prajna, ela não é sabedoria, ela é muito mais do que isso. Chamar prajna de conhecimento transcendente mostra para a gente mais ou menos para que lado que é a coisa. Esse conhecimento transcendente é muito pequeno para poder descrever o que é a prajna, né? Aqui, conhecimento, porque quando a gente está absorto na página, meditando com a página, nós obtemos um conhecimento sobre os fenômenos que nossa mente habitual não consegue obter. Isso é que fala que é um conhecimento transcendente. E esse conhecimento transcendente, essa capacidade de conhecer as coisas tais como elas são, isso é um resultado da prajna e também é uma forma da gente descrever a prajna. Ela é conhecer as coisas. É o conhecer e o conhecimento, né? Ela é o conhecer as coisas como as coisas são e adquirir um conhecimento estável, assim, imutável sobre as coisas, né? O último, a percepção final sobre qual é a realidade das coisas. Então, aqui a gente diz, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, então ele viu a natureza das coisas, ele viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. E aí Shariputra pergunta para o Avalokiteshvara, como os homens e as mulheres afortunados que querem realizar esse conhecimento transcendente, essa prajna paramita, como que eles devem treinar? Aí ele diz, eles devem treinar assim. Então, é interessante, como que eles devem treinar para poder conseguir essa percepção. E aí ele fala, a primeira coisa que vocês têm que fazer é perceber o vazio do que você chama de ego, né? Todas as coisas que compõem o ego, elas não têm uma existência intrínseca, elas são frutos de causas e condições, elas são um processo. E aí ele vai explicando isso tudo. Mas eu não vou repetir, porque já estou falando sobre isso há 3 anos, né? Mas, uma vez que para os bodhisattvas, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Então, os bodhisattvas, eles treinaram durante todos os caminhos, né? Esses caminhos, eles chegaram no ponto onde eles estão. Eles se apoiam no conhecimento transcendente e ali permanecem. Esse conhecimento transcendente, vamos seguir mais um pouquinho. Eu não consegui buscar isso no app Apple Music. É a Siri. Aqui a inteligência artificial que ela faz. Né? Ok,
Não, que eu não. Aqui, ali permanece. Sua mente é desprovida de todo véu, porque quando eles têm a percepção dos fenômenos tais como eles são, eles afastaram definitivamente o véu da ignorância, que impede a gente de perceber os fenômenos como eles são. Então, sua mente foi desprovida de todo o véu, eles romperam o véu da ignorância. Estão destemidos. Eles vão temer o quê? O que existe para ser temido, né? O temor, o medo que a gente tem das coisas é fruto da nossa ignorância sobre as coisas. Por isso que nós temos medo, né? A gente tem medo das coisas. Porque nós achamos, fazemos assim, interpretações assustadoras sobre as coisas, né? São as expectativas catastróficas, né? Então a gente cria um monstro sobre o que vai acontecer e quanto que eu vou sofrer por uma determinada coisa que está acontecendo. Quando eu estou absorto no conhecimento transcendente, eu vejo os fenômenos acontecendo, e tem alguns fenômenos que eles podem produzir algum tipo de mudança no meu modo habitual de ser, e eu vejo que existem esses fenômenos. Eu sei como contornar esses fenômenos e não deixar que isso me afete de uma certa forma. Eu não vou sofrer por conta disso, porque eu sei dessa existência, dessa minha natureza plástica, vazia, né? E que ela pode se adaptar às coisas, né? E aquilo que aparentemente é uma coisa extremamente negativa, ela, a partir daquela realidade, pode sair com sabedoria, né? Aquilo pode se tornar um material para eu poder realizar uma coisa extremamente positiva, para eu poder treinar a minha mente, eliminar alguns apegos, me livrar de algumas ideias falsas, equivocadas, etc. Então, nenhum fenômeno é ameaçador para o Bodhisattva. Todos os fenômenos são uma oportunidade de avançar em direção ao despertar, né? Se alguma coisa aparentemente negativa está se configurando para poder me atingir, isso é fruto de um karma negativo que eu tenho. Uma forma de apontar para mim que eu tenho um karma negativo, nefasto, que faz com que a minha mente funcione de um jeito truncado, equivocado, que está produzindo um sofrimento que está se aproximando, né? Então, eu já corrijo meu estado mental, corrijo esses hábitos mentais, e com isso, aquele sofrimento ele se dissipa, ele desaparece. Aquele sofrimento futuro que estava se configurando, que eu tinha medo, desaparece, porque eu fiz a correção dentro da minha mente, né? Eu não vou ser atingido de uma forma negativa se eu não tenho um karma que isso aconteça comigo, né? Se eu tenho esse karma, eu trabalho sobre esse karma, realizo ações meritórias que compensem esse karma de alguma forma. A minha mente ela é pástica, né? Então eles não têm absolutamente nada a temer. Transcenderam toda visão errônea, ou seja, como eles romperam o véu da ignorância, não tem mais percepções errôneas sobre as coisas. Eles têm a percepção da Prajna Paramita, percepção direta. E passaram definitivamente para além do sofrimento. Além do sofrimento significa, é uma tradução da palavra nirvana. Nirvana significa extinção do sofrimento, além do sofrimento. Então, eles passaram definitivamente para o nirvana. Ora, os bodhisattvas passaram para o nirvana, mas o nirvana não é a realização. A gente não passa para o nirvana quando a gente realiza o estado de Buda. Então, por que os bodhisattvas passaram para o nirvana, mas eles ainda não são Budas? O que é esse nirvana?
E aqui é quando, no comentário do Dalai Lama, ele fala que existem nirvanas e nirvanas, né? Primeiro, o nirvana natural, né? Que é essa extinção do sofrimento, nesse estado de estar livre do sofrimento, está presente em todos nós, de cara, esse nirvana natural. Esse nirvana natural, ele é a expressão, é a experiência real da mente de Buda. Nós possuímos a mente de Buda. A nossa mente de Buda não está no samsara. Não faz sentido. Ela não está no sofrimento. Ela está no não sofrimento, na extinção do sofrimento, no além do sofrimento. Então, a nossa mente pura, nossa mente de Buda, ela já está no nirvana. Isso é o que chama de nirvana natural. A nossa mente condicionada, limitada e cheia de fabricações, ela está mergulhada no samsara. Então, existe uma realidade absoluta e uma realidade relativa. Na realidade absoluta, nós já somos Budas e estamos no nirvana. Na realidade relativa, nós estamos mergulhados no samsara, porque a gente tem uma série de elementos adventícios que nos impedem de experimentar e de reconhecer esse estado de Buda, essa ignorância que a gente habita, né? Os bodhisattvas das terras 2 até a 8ª terra, eles vão trabalhando para poder ir purificando a sua mente, se libertando de emoções negativas, se libertando de karmas nefastos, se libertando de concepções errôneas. E quanto mais eles vão trabalhando, a gente vai trabalhando sobre isso, a nossa mente vai sendo purificada, essa mente habitual. Então, o trabalho que os bodhisattvas fazem é um trabalho sobre a nossa mente relativa, que é a que está mergulhada no samsara. Então, eles vão aprimorando essa mente relativa. Vão aprimorando. Peraí. A bateria está acabando. Pois é, gente, o karma meritório vai acabando que nem a bateria de um computador. A gente tem que fazer mais ações positivas para ele voltar a funcionar. Então, esse estado de ignorância é que produz esse sofrimento. E fazendo a purificação desse estado de ignorância, é como os bodhisattvas vão, aos poucos, limpificando essa mente relativa, até o ponto que eles conseguem purificá-la completamente. Quando eles conseguem purificá-la completamente, o bodhisattva tem o nirvana natural, da mente de Buda pura, e mais uma mente relativa purificada. Ele está na 10ª terra com esses dois modos de perceber as coisas, o absoluto e o relativo. Qual é a diferença do Bodhisattva da 10ª terra para o estado de Buda? No estado de Buda, a verdade relativa e a verdade absoluta e a verdade relativa, elas são percebidas as duas ao mesmo tempo. Então, quando você olha para os fenômenos, você percebe os fenômenos na sua verdade absoluta e na sua verdade relativa ao mesmo tempo. É a união dessas duas coisas, não existe mais essa dualidade, né? Então, as duas coisas estão juntas, né? Então, seria esse ponto. É importante. Então, aí sim a gente tem o nirvana definitivo. O nirvana definitivo já não perde ele mais, né?
e não existe mais nenhum sofrimento. Enquanto você tem o nirvana natural, que é o que todos nós temos, e a gente está mergulhado aí no samsara, a gente ainda experimenta sofrimento. Os bodhisattvas, eles experimentam sofrimento até eles conseguirem depurar completamente a sua mente habitual, né? Então, sim, e aí, então, apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, experimentando, utilizando, né, funcionando na forma da Prajna Paramita, todos os grandes bodhisattvas do passado, do presente e do futuro atingem o estado de Buda. Por isso é que a Prajna Paramita é chamada a mãe de todos os Budas. Porque só a Prajna Paramita se pode alcançar o estado de Buda. Porque só a Prajna Paramita nos permite perceber a realidade dos fenômenos tal como ela é. E uma das formas que o budismo tibetano, né, tem de expressar a Prajna Paramita, né, de dar uma forma para ela, é em Tara, né? Tara, ela é uma manifestação da Prajna Paramita. Isso é que muitas vezes, quando a gente lê sobre Tara, que diz Tara é a mãe de todos os Budas. Por quê? Porque ela é essa Prajna Paramita. Ou seja, Tara é essa capacidade da nossa mente de perceber as coisas tais como elas são. Por isso é que Tara, a gente vai fazer a prática de Tara hoje, né? Por isso é que Tara, ela elimina todos os medos, né? Porque ela representa, você transcende essa visão equivocada que a gente tem do mundo, a gente percebe as coisas como elas são, não tem por que ter medo, né? Por isso é que ela acaba com todos os venenos, porque os venenos são frutos da ignorância, né? É a ignorância que é o veneno, né? Então, por isso é que ela purifica todos os venenos, porque ela é isso que ela é protetora, né? Por isso é que ela nos protege, porque utilizando a Prajna Paramita, buscando alcançar a realidade transcendente das coisas, a nossa mente se protege, né, do equívoco que seria seguir as suas distrações e as suas ideias falsas e fazer ações negativas, etc., né? Bom, então a gente já já pegamos essa última frase e chegamos até esse ponto em que fala que os bodhisattvas, passado, presente e futuro, alcançam a budeidade absoluta, perfeita e insuperável de despertar. Aqui a gente para. O nosso próximo ponto vai ser o mantra. Até aqui a gente está descrevendo o caminho dos seres ordinários, né? Passa por todas essas 10 terras de Bodhisattva, até o último estágio, onde a gente finalmente consegue alcançar o estado de Buda, juntando a realidade absoluta numa coisa só. A partir daqui, ele começa a fazer o treinamento, ele fala do treinamento das pessoas de faculdades excepcionais, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm pelas existências passadas, ele tem uma grande quantidade de méritos e tem poucos karmas negativos, tem poucos obstáculos na mente, uma mente já bem afinada, propensa para realizar ações positivas, para desenvolver bastante compaixão e amorosidade desenvolvidas. Então, as pessoas com essa mente já bem mais sutil, elas conseguem realizar a Prajna Paramita a partir da prática do mantra. E nós vamos aprender isso também porque, em algum momento, isso também vai nos ajudar, né? Mesmo a gente estando numa natureza da nossa mente ser um pouco mais grosseira, mas também vai nos ajudar. Esse vai ser o assunto do próximo domingo. Nós vamos já encerrar aqui agora.
E no próximo domingo a gente vai terminar esse estudo da página Paramita a partir desse estudo do mantra. Tem alguma questão que alguém gostaria de colocar? O chat não tem nada. Bom, então vamos fazer a nossa dedicatória. Hoje a gente vai conseguir terminar um pouquinho mais cedo, né, Soninho? Para a gente poder fazer em seguida, com o Lama Sonana, nós vamos fazer a prática de Tara e de Cheiro em si. Vamos fazer essa dedicatória para que os méritos que a gente tem adquirido com a compreensão de agora, né, não sejam gastos nos reinos dos deuses, mas que eles possam nos ajudar a alcançar rapidamente o estado de Buda, ajudar todos os seres a alcançar esse estado. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.